Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Café com Jesus. Hoje eu quero falar sobre por que Jesus não se envolvia em política. Nós não vemos nos evangelhos da Bíblia nenhuma passagem em que Jesus teve uma atuação política. Jesus liderando homens contra os romanos ou contra os sacerdotes dos judeus. Jesus nasceu na Galileia, onde hoje é Israel. Jesus já nasceu em um país dominado pelos romanos. Os romanos conquistaram a Judéia, toda aquela região ali, no ano 63 a.C. Então, os pais, os avós de Jesus já nasceram num país conquistado e dominado pelos romanos. Jesus, ao longo da sua infância, juventude, adolescência, juventude, Jesus já vivia e convivia com os romanos presentes na sua terra, no seu país, muitas vezes prendendo, crucificando pessoas, sobretudo revolucionários, que empreendiam a luta armada contra os romanos. Mas Jesus nunca se envolveu nisso. Jesus nunca se envolveu em política. Até tentaram envolvê-lo em política, quando já depois de ter assumido a condição de Messias, o papel de Messias, daquele Messias esperado há séculos pelos judeus e profetizado pelos profetas antigos, como Miqueias, Isaías, quando tentaram uma vez colocá-lo contra os romanos, perguntando se ele pagava o tributo, o imposto para os romanos, ele pediu uma moeda a alguém e disse, aí pegou, na moeda tinha o rosto de um romano, ele perguntou, de quem é esse rosto? Aí responderam, de César. Ele disse, então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não se negou a pagar o tributo, a César. Então ele não entrou naquela disputa, ele não aceitou aquela provocação para ser colocado contra os romanos. E Jesus tentaram algumas vezes, como constam nos evangelhos, tentaram algumas vezes coroar Jesus como rei dos judeus. Os próprios judeus tentaram coroar Jesus, rei dos judeus. Para quê? Ele nunca buscou isso. Na conversa com Pilatos, ele disse, meu reino não é deste mundo. Ele não queria reinar, ele não queria reino, não queria coroa para ser rei na terra. Mas tentaram coroá-lo, então, para quê, rei dos judeus? Para que ele liderasse uma revolta armada, uma revolução violenta, armada, pelas armas, contra os romanos. E Jesus nunca aceitou, sempre se recusou a isso. O caminho dele era o caminho da paz, poderíamos dizer o caminho do guerreiro pacífico. Jesus não andava armado, não admitia que seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores andassem armados. No máximo a faca de pescador, já que alguns dos seus apóstolos, como Pedro, alguns eram pescadores, como Pedro, Mas Jesus não aceitou ser coroado. E por que Jesus não se envolvia em política?
Por que Jesus não pregava o ódio contra os romanos? Pelo contrário, ele pregava o amor ao próximo, inclusive o amor aos inimigos. Quem eram os maiores inimigos dos judeus no seu tempo? Os romanos, que eram os conquistadores, duros, às vezes cruéis. Mas Jesus não tinha nunca uma palavra dura de condenação aos romanos. Nunca pregou a revolta, né, a violência contra os romanos. Jesus só falava de paz, de amor, de perdão, de reconciliação, não é verdade? Quando Jesus entrou em Jerusalém, já no final da sua vida, nos últimos dias, e ele, acompanhado de uma pequena multidão, entra no pátio do grande templo lá de Jerusalém, e aí confronta os sacerdotes que vêm para cima dele, depois dele ter derrubado as bancas, as mesas lá dos cambistas, dos vendedores, né? Os chamados vendilhões, eram vendedores no pátio do templo. E Jesus confronta os sacerdotes que vêm para cima dele, e ele fala uma série de coisas. Essa casa era uma casa de oração, vocês transformaram essa casa na casa do lagarto e da aranha, vocês não entram no reino dos céus, nem deixam os outros entrarem. E fala um monte de coisa que acabou provocando a sua prisão, a sua condenação, né? Que foi uma insistência dos sacerdotes do templo a Pilatos, que acabou não resistindo, fez tudo para salvar Jesus, mas não conseguiu, não teve jeito, e Jesus acabou sendo crucificado por ordem de Pilatos, mas por insistência dos sacerdotes judeus do templo de Jerusalém. E ali, olhando aquelas paredes, aquelas colunas enormes do templo, que era uma maravilha, uma construção belíssima, imponente, né? Jesus, em determinado momento, disse: estão vendo tudo isso aqui? Em verdade, eu digo a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso ali, ele foi preso logo em seguida, porque ali aquilo aconteceu na Páscoa, né? Ele morreu na sexta-feira, que hoje é a sexta-feira da Paixão, sexta-feira Santa. Então foi nos últimos dias dele que ele fez isso, no pátio do templo. E os sacerdotes ficaram com ódio, né, de Jesus, mas Jesus, em momento algum, ele pregou a violência, ele aceitou, em momento algum, comandar exércitos rebeldes contra os romanos para começar uma revolução, uma revolta armada contra os romanos. Jesus nunca aceitou isso. E por quê? Por quê? Porque Jesus sabia que isso levaria à destruição do seu povo, à destruição de Jerusalém e tudo mais, a destruição do seu povo e a dispersão do seu povo. Jesus tinha visões do futuro. Quando ele disse: está vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele viu o futuro. Por quê? Como ele viu o futuro? 34 anos depois, apenas, porque Jesus morreu no ano 32, e no ano 66, 34 anos após a sua morte, após ele dizer que ali não ficaria pedra sobre pedra, 34 anos apenas depois, se iniciou, no ano 66, uma grande revolta dos judeus, uma revolta armada. Jesus tinha morrido há 34 anos, e, né, um homem liderou aquela revolta contra os romanos. Foram 4 anos ali de uma guerra, de uma revolta, durou ali 4 anos, desde 66 até o ano 70, quando as tropas do general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, invade, depois de um cerco de 6, 10 meses, os historiadores colocam mais ou menos esse tempo,
um grande cerco a Jerusalém e finalmente o exército romano consegue invadir a cidade. Muita gente já tinha morrido de fome, falam em cenas de canibalismo. O Flávio Josefo, um historiador do povo judeu, né? Cenas de canibalismo por causa da grande fome, com aquele cerco, que não entrava alimento em Jerusalém, e tinha milhares e milhares de pessoas dentro de Jerusalém. E os romanos, então, invadem, matam grande parte da população, destrói tudo, inclusive o grande templo. Como disse Jesus, não ficou pedra sobre pedra ali naquele templo, né? E depois dessa destruição, mas nem todos morreram, os romanos voltaram a reinar soberano ali, e depois, no ano 100 e alguma coisa, né, já havia um outro imperador em Roma, não era mais aquele, no tempo de Jesus, e aconteceu a chamada diáspora. Esse imperador mandou deportar todos os judeus dali, espalhar pelo mundo romano como escravo. Alguns podem ter fugido, outros morrido, né? E acabou a nação de Israel. Acabou a nação de Israel. Por causa da revolta iniciada no ano 66, no ano 70, grande destruição de Jerusalém, e alguns anos depois, ano 100 e alguma coisa, né, sob o domínio lá do outro imperador, se não me falha a memória, Adriano, ele acabou mandando deportar todos os judeus daquela região e chamou aquela região de, em português hoje, chamado Palestina. O nome vem de uma palavra romana que significa Filistéia, terra dos filisteus. E um dia ali já foi terra dos filisteus, né? Aí não mais Israel. Então ali o romano batizou aquilo ali de Palestina e ficou como Palestina durante séculos, né? Uns 1.900 anos, aquilo ali passou a se chamar Palestina, que quem deu o nome foi um romano, tá? Então Jesus, ele não aceitou ser coroado rei, ele não aceitou ser aquele Messias que muita gente esperava, por isso muita gente ficou frustrada. O Messias guerreiro, o Messias conquistador, o Messias que quer libertar a nação, o povo, do domínio romano. Mas Jesus sabia que aquele povo pequeno, né, os guerreiros seriam poucos, com poucas armas, não teria a menor condição de enfrentar o poderoso Império Romano. Os romanos dominavam grande parte da Europa, até parte da Inglaterra, até lá em cima na Inglaterra, né? Espanha, Portugal, França, Alemanha, até lá em cima os romanos dominaram. E do outro lado do Mediterrâneo, Síria, ali da região que é Israel, Egito, Líbia, né? Tudo era domínio romano. Então, o poderio militar romano era como um elefante e ali o Israel, os judeus, era como um ratinho perto de um elefante, né? Tentasse morder ali a perna do elefante, bastava o elefante levantar ali um pé só e pisar e esmagar o ratinho. Não teriam a menor condição. Jesus sabia disso. Ele sabia disso. E, além de toda a sua visão espiritualista, pacifista, de pregar sua paz, amor, totalmente contra a violência, ele sabia que se os judeus se revoltassem contra os romanos, iam ser destruídos. Seriam destruídos. Ele sabia, ele viu a destruição do templo. E não seria só o templo, toda a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, né? E depois, algumas décadas depois, o povo todo seria dispersado pelo mundo romano. Jesus sabia que isso aconteceria. Por isso, por ser um pacifista, por não acreditar na violência, por saber que qualquer movimento ali libertário de revolta contra os romanos levaria à destruição do povo, ele jamais concordaria em liderar uma revolta, uma luta armada contra os romanos. E
como o povo não ouviu, né? E como os sacerdotes provocaram a morte dele, a execução dos romanos, mas quem provocou a morte foram os sacerdotes do Sinédrio, não foi o povo como um todo, foi os sacerdotes do Sinédrio que provocaram a morte de Jesus. E depois de algumas décadas, né, 34 anos depois, alguém assumiu lá aquela posição daquele Messias guerreiro, liderou o povo contra os romanos, né? Durante 4 anos eles venceram, por quê? Porque o contingente militar, quantidade de soldado que havia em Jerusalém só não, ali toda aquela região ali da Judéia, da Galiléia, aquela região hoje é Israel, o contingente era pequeno, porque o povo era fraco, né? O povo ali não tinha um exército poderoso, então não precisava de tantos soldados. Porém, quando houve a revolta, tropas da Síria e de outros lugares foram deslocadas para Israel, né? E aí no ano 70, a invasão de Jerusalém, a destruição, e mais à frente, por causa de outras revoltas, insistência em revolta, e o ratinho querendo lutar contra o elefante aí dispersou todo mundo, todos os judeus daquela área, e acabou com a nação dos judeus. Só foi recriada em 1948, olha quanto tempo depois. Dispersaram no ano 100 e pouco, Israel só foi recriada com o país, em 1948, né? 19 séculos, mais ou menos, depois. Às vezes eu fico pensando, se não tivessem insistido na revolta contra os romanos, tivessem aceitado aquela dominação, amado os inimigos, como Jesus pregava, né? Não tentassem a violência contra os romanos, um dia o Império Romano se ruiria, como ruiu de fato, desapareceria, né? E Israel ficaria livre novamente. A Grécia foi dominada pelos romanos, nunca deixou de ser Grécia, né? Não acabou, não houve destruição da Grécia em momento algum. Com o domínio romano, a Grécia não deixou. O Egito foi dominado por assírios, dominado por persas, dominado por gregos, depois dominado por romanos, durante séculos. E o Egito nunca deixou de ser Egito. É Egito até hoje. Nunca houve uma dispersão de todo o povo egípcio, destruição do Egito. Não houve. Né? O Egito é Egito até hoje, assim como a Síria. Né? Então, daquela região, até onde eu sei, me parece que só Israel deixou de existir, por ter entrado numa grande luta contra os romanos, né? E os romanos destruíram a nação, não só fisicamente, as cidades destruídas, o povo todo dispersado. Acabou com o povo judeu, acabou com o Estado de Israel, né? Por não ter aceitado aquela pregação de Jesus de paz, de amor, de reconciliação, de amar até os inimigos, não aceitaram, preferiram a revolta por orgulho. Eu sei, eu não estou aqui fazendo um julgamento, né? Eu estou fazendo uma análise, uma reflexão, e se não tivessem entrado em guerra, aquela revolta do ano 66 contra os romanos, talvez Israel nunca tivesse deixado de existir, porque os romanos passaram, né? Depois vieram os muçulmanos, os otomanos, dominaram ali, na época das cruzadas os muçulmanos dominavam, né? Os persas já tinham dominado antes. Então, quantos povos passaram por ali? Como passaram pelo Egito, como passaram pela Grécia, como passaram pela Síria, tantos países que foram dominados pelos romanos, né? A França, a Alemanha, que tinha outros nomes na época, né? Parte da Inglaterra. Quantos povos foram dominados pelos romanos? Os romanos um dia, o Império Romano um dia ruiu.
se desintegrou e acabou primeiro o Império Romano do Ocidente, ainda durou mais um tempo o Império Romano do Oriente, com a capital lá em Constantinopla, né? Que também caiu um dia, 1453, também caiu, e os otomanos tomaram conta também daquele Império Bizantino, que era romano, né? Latinizado. Então, eu penso que Jesus nunca se envolveu em política, nunca liderou uma revolta contra os romanos, exatamente porque ele sabia da diferença esmagadora de poderio militar, quantidade de homens, de armas, entre os romanos, o poderoso Império Romano, e o pequeno Israel, com poucos homens para lutar e com poucas armas. Não teriam condições e nem treinamento, as estratégias dos grandes generais romanos. Não teriam a menor chance. Só levaria à destruição de Israel, como de fato levou à destruição de Israel. Então, por isso, eu penso que Jesus não se envolvia em política. A filosofia dele, a atuação de Jesus era de paz. Era de paz, de amor, de reconciliação, né? Amar até os inimigos. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. A gente vê toda a pregação de Jesus é de um pacifista, nunca de um revoltado, nunca de um guerreiro, né? Por isso ele não quis ser um líder guerreiro, aquele Messias guerreiro que libertaria Israel, né? Israel nunca teve esse líder guerreiro da forma como era profetizado pelos profetas antigos. Israel é livre desde 1948, apesar de ter sido atacado várias vezes por outras nações que não aceitaram e continuam não aceitando a criação de Israel pela ONU em 1948, mas Israel é livre até hoje, né? Mas os judeus sofreram muito depois da dispersão, né? Durante séculos, na Europa, foram escorraçados, expulsos de vários países, muitas vezes tinham que mudar de nome. Depois do descobrimento da América, muitos vieram para a América com nomes trocados para poder sobreviver da perseguição, principalmente da Inquisição, né? Isso tudo é história. Depois veio o Holocausto, no século XX, com Hitler, quase acabou com os judeus, né? Da Europa, milhões, 6,5, 7 milhões de judeus morreram ali nas mãos dos nazistas, nos campos de concentração nazistas. E aí, às vezes, eu entro nessa reflexão. Voltar no tempo, não tivessem feito aquela revolta no ano 66, né? Os romanos teriam passado, Israel não teria sido destruído, não teria havido a diáspora, a dispersão, não teria havido a perseguição durante séculos na Europa, não teria havido o Holocausto no século XX. Aí é que eu fico pensando, a não aceitação de Jesus, da sua filosofia de paz, de amor a todos, inclusive aos inimigos, né, desencadeou uma outra linha de tempo, digamos assim, que levou a muito sofrimento, a destruição do Estado de Israel e séculos de sofrimento. E até hoje sofrem, né, com os ataques de outras nações que cercam Israel. Até hoje sofrem, né? Sofrem os judeus, sofrem desde da conquista lá dos romanos, já tinham sofrido antes com os persas, com os gregos, né? Mas a diáspora, aí começou séculos de muito mais sofrimento, de perseguição na Europa, de expulsão de vários países da Europa, né? E depois, mesmo da criação de Israel, em 1948, de lá para cá, nunca tiveram grande paz, sempre ameaçados por nações como o Irã, né, e outros, que ameaça permanente ao Estado de Israel, que não aceitam que tenham criado Israel ali no meio dos árabes, dos muçulmanos, né? Então, não tem paz. Não tem paz, um povo que não tem paz. Desde lá o passado, 2000 anos ou mais, né?
se tivessem ouvido Jesus, talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez. É uma reflexão que eu trago e tentando mostrar, né, com uma reflexão, trazendo essa reflexão, para justificar por que Jesus não se envolvia em política. Porque se ele se envolvesse em política, ele ia se envolver numa guerra, ia ser morto de qualquer jeito pelos romanos e só iria apressar a destruição de Jerusalém, a destruição, a diáspora, só iria apressar, né? Ele não aceitou, mas 34 anos depois, alguém liderou muitos homens que se armaram e foram, né, atacar os romanos. Depois, no ano 70, veio a grande destruição de Israel e mais algumas décadas, o fim completo da nação dos judeus ali naquela região. É uma reflexão que eu trago nesse Café com Jesus. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo Café com Jesus. Fiquem com Deus e um forte abraço.